no ente que nós estamos pregando essa palavra. Se é da tua vontade, cura essa pessoa. Se é da tua vontade, cura, Jesus. Se é da tua vontade também, que eu sei que é, liberta, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Meus amados, quero dizer para você que nós estamos embasados na lei, artigo 5, inciso 6, da Constituição Federal, que nos dá o direito de exercer nossa prática religiosa, que é falar do amor de Jesus Cristo. Essas palavras que nós vamos trazer, nós temos autorização de Deus, dos céus, e temos também da terra, pois a autoridade da terra, ela nos dá apoio para falar da palavra de Deus. E eu sei que você também, que vai nos ouvir nessa noite, você gosta de ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente sente uma fraqueza e não vai num culto, mas quando vem um pregador que nem a gente está aqui, aí a gente ouve sim, porque a palavra é de Deus. Eu sei que você vai ficar contente com essa palavra, que nem eu já disse, ela é a palavra de Deus e vai alegrar muito o seu coração. Deixa eu ler um versículo aqui para você ouvir, interagir juntamente conosco. O que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Livro de Romanos, se você tiver uma Bíblia na sua casa, no seu celular, é muito bom você acompanhar, pois você verá como essa palavra é impactante e pode mudar a sua vida. Ela pode trazer um rumo bom para a sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus amigos, essa palavra está na Bíblia. Nessa Bíblia que você tem na tua casa, no celular, você tem uma Bíblia. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, eu repito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, olha só que palavra abençoada. Primeiro, essa passagem aqui da Bíblia, ela começa dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas porém o salário de Deus é o dom gratuito por meio de nosso Jesus. Vamos entender essa palavra? Vamos buscar entendimento de Deus para falar um pouco desse amor dele, desse amor desse Jesus. Olha só, se está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte, eu posso te explicar o que quer dizer aqui nesse momento. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, tem uma passagem escrita dessa maneira: a morte eterna. Muitas pessoas vão para esse lugar. O nome desse lugar se chama Lago de Fogo. O ser humano, quando vai a óbito aqui na terra, ele tem dois destinos: ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o inferno, esperar o julgamento para ir para o Lago de Fogo. A palavra está dizendo que o salário do pecado é a morte eterna. Quando a palavra está dizendo aqui sobre morte, ela não está falando do nosso corpo material, dessa matéria que nós temos. Não. Porque essa matéria que nós temos é pó e cinza. Lembre-se você que no livro de Gênesis está escrito que Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Presta atenção, o fôlego de vida volta para Deus quando vai a óbito, e o ser humano vai para o pó da terra, e a alma vivente vai para onde? Pois é, essa que está em discussão nesse momento, com essa palavra que nós lemos. Meu querido, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Jesus. Eu quero falar para você que Jesus veio um dia aqui na terra, e quando essa palavra diz que a vida eterna é por meio do nosso Jesus, é porque a humanidade estava perdida. A humanidade, aos nossos olhos mesmo, estava perdida, não tinha jeito para nós. A partir do momento que Adão entregou o paraíso de bandeja para o inimigo de nossas almas, estava tudo perdido. Mas Jesus, como ele é maravilhoso, até agora, né? Eu não sei quando ele voltar, se ele vai ser maravilhoso com alguns que estão ouvindo essa palavra. Ele veio aqui na terra e resgatou a humanidade. Na verdade, ele deu a vida dele pela humanidade, porque muitos ainda não estão resgatados. Mas nós estamos aqui para te alertar
que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus. Jesus deu hoje para você a oportunidade de ouvir essa palavra. Por que, pregador? Porque é que nem eu disse, às vezes a gente não tem um tempo ou até mesmo força para ir na casa de Deus, mas Deus, Ele traz as pessoas até você para que você ouça a palavra dEle. Essa palavra não é minha e eu tenho certeza que ela pode mudar a tua vida, porque mudou a minha um dia. Meu amado, o salário do pecado é a morte. Pregador, tu não peca? Peco, mas eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, justo, justificado por Cristo. Então tem uma diferença de quem vive na prática da iniquidade e na prática do pecado. Pecado é aquilo que você faz e se arrepende. Iniquidade é aquilo que você já está fazendo descaradamente e não está sentindo mais. Mas o salário para quem permanecer na prática do erro, fazendo tudo que desagrada a Deus e que agrada ao inimigo de nossas almas, vai ser a morte eterna. Para ser bem claro, vai ser condenação e lago de fogo no dia do juízo final, num grande julgamento. Meu amado, preste atenção uma coisa. Eu quero ler para você no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Preste atenção. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é muito importante a gente ouvir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Não existe um livro, não existe na terra, não tem quem me prove se existe um livro capaz de mudar a vida do ser humano como a Bíblia Sagrada. Essa mesmo que você tem na tua casa. Você pode dizer, pregador, eu já li a Bíblia, ela não mudou minha vida. Você tem que ler, você tem que meditar e tem que acreditar no que está escrito nela. Se você começar a acreditar, certamente você vai ver como a sua vida vai mudar. Certamente você vai ver como a libertação vai tomar conta do seu lar, como vai mudar muita coisa. E além de mudar, você terá o seu lugar garantido nos céus. Meu amado, preste atenção. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, é muito importante você ler. Está escrito dessa maneira: mas quanto os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre. Preste atenção, que é a segunda morte. O salário do pecado é para essas pessoas que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto os tímidos, que têm vergonha do Evangelho, os incrédulos que não crêem no Evangelho, os abomináveis que abominam a palavra de Deus, os homicidas que praticam homicídio, os feiticeiros, fornicadores, os mentirosos, os idólatras que, em vez de adorar a Deus, adoram qualquer coisa, a parte que lhe cabe é no lago de fogo, que é a segunda morte. Meus queridos, é Bíblia. Essa Bíblia todo mundo tem. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Todas as pessoas que forem ler vão achar esse versículo lá. E quem escreveu? Pessoas que estavam ordenadas por Deus, por meio do Espírito Santo, para escrever essa palavra. Palavra é essa que eu já te disse, que eu nunca vi um livro na vida. Eu nunca vi um livro para mudar mais vida do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é capaz de transformar a prostituta em mãe de família. A Bíblia, ela é capaz de transformar traficante em pastor. A Bíblia, ela é capaz de transformar ladrão em pessoa honesta. Mas para isso você tem que crer e acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Eu disse no começo, quando eu cheguei aqui, que eu ia falar da Bíblia. Eu não vou falar nada de mim, mas eu tenho um testemunho muito bonito. Jesus me libertou através da Bíblia e é por isso que eu estou falando dela. E pode libertar você se você crer. Meu amado, o salário do pecado é a morte. Você viu a lista de pessoas que vão ser condenadas porque não deram crédito para a palavra de Deus? Você viu? Está na Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A morte eterna é para as pessoas fornicadores, homicidas, ladrões, feiticeiros, idólatras,
é para essas pessoas. Infelizmente, meu amado, se você não der crédito para essa palavra hoje e tomar uma posição com Jesus, não é comigo não, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Você tem que tomar uma posição com Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu sei que você acredita que Jesus existe, que Jesus está no céu, que Ele morreu por nós, que um dia Ele veio aqui e foi crucificado na cruz. Até tem filmes que passam aí contando a história de Jesus. Eu sei que não pode nem se comparar, mas você sabe que existe. Mas muitas das vezes, meu querido, eu até te entendo você não ter força de seguir a Jesus, porque está difícil hoje em dia, está muito difícil ser servo de Deus. Por quê, pregador? Porque servo de Deus tem que sair dessas práticas que eu acabei de citar, que está na Bíblia. Não tem que ficar idolatrando nada. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o justo. É só Jesus, não existe mais ninguém. Se você não der crédito para Jesus, infelizmente você pode perder o que é de mais precioso na tua vida. Amigo, um dia eu e você vamos a óbito. Um dia nós vamos a óbito. E a nossa alma vai para onde? Deixa eu te responder para onde vai a minha, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. E a palavra disse, confessar com a tua boca e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Um dia eu confessei Jesus e eu acredito que Ele está lá à direita do Deus Pai, ouvindo essa pregação e tocando no teu coração aí. Meus amados, olha só, o salário do pecado é a morte. Eu acabei de citar uma lista de pessoas que está na Bíblia que podem ir à sepultura e se não se arrependerem antes de ir, elas podem ser condenadas pela prática que estão praticando. Mas deixa eu citar também aqui as maravilhas de que tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Presta atenção, eu quero ler no mesmo livro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Escute aí, escute. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, e não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só, o dom gratuito de Deus está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. No céu não haverá pranto. Você pode dizer, pregador, hoje eu estou com depressão. O pregador aqui já teve depressão também. Um dia eu coloquei a arma na minha boca para tirar a minha vida, mas Deus não deixou e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Hoje coisas que eu não sabia, era pregar a palavra de Deus. Ele me ensinou, porque a palavra é dele, não é minha. E quando a gente começa a falar, a palavra vem dele, não vem de mim. Meus amados, Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Lá no céu não vai haver dor, lá no céu não vai haver pranto, não haverá mais morte. Todas as pessoas que forem morar lá, elas viverão para todo sempre, eternamente. Felizes. Imagine, meu querido, imagine, meu irmão, vale a pena manter o esforço, vale a pena você se esforçar e se distanciar daquilo que não agrada a Deus, se distanciar das coisas mundanas que o mundo oferece, do piseiro, de tudo aí que você vê que não agrada a Deus. Vale a pena, porque um dia você vai viver eternamente nos céus. Eu não estou falando que você vai passar um dia, um mês na Disney, não. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando é céu, eu estou falando é trono de Deus, eu estou falando é glória de Deus. É um lugar que Isaías falou que os olhos do ser humano nunca viu. É um lugar em que a gente não consegue imaginar a lindeza, a grandeza desse lugar. É um lugar muito lindo e maravilhoso, e você pode ir para lá se você aceitar Jesus como teu Salvador. Mas porém, meu amado, se você não aceitou Jesus ainda, se você ainda não fez um compromisso com Deus, eu quero dizer algo para você. É lago de fogo, é segunda morte. Porque o salário dos pecadores que praticam o pecado, sabendo que estão errando diante de Deus, sabendo que estão desagradando a Deus, vai ser a morte eterna. Amados, ponha uma coisa na sua cabeça, escute, deixa eu lhe falar.
Eu e você não somos eternos aqui na terra, mas nós temos uma alma que ela é eterna. No dia que eu e você for a óbito, presta atenção, o nosso corpo vai ser sepultado. O nosso fôlego de vida vai voltar para Deus. E a alma, você acredita que quem tem o poder e a decisão de escolher onde vai passar a sua alma é você mesmo? Você sabia disso? Sabia não? Pois é, pois eu acabei de citar. Com tua boca confessares Jesus Cristo e com teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, você terá um lugar nesse céu para você morar. Mas porém, se você não acredita que Jesus Cristo está nesse negócio, que Jesus Cristo pode te salvar, e você pode viver uma vida regaladamente fazendo tudo de errado, e acha que quando você morrer, vai ser bem recebido nos céus, meu querido, só se for no céu da boca do leão, porque lá no céu, lá que Deus mora, não é bagunçado desse jeito não. É necessário que o homem e a mulher renunciem o pecado. É necessário que parem com essas práticas da mentira. É necessário que parem com a prática da traição. É necessário que parem de fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho certeza absoluta do que vou falar aqui. Jesus Cristo não está se agradando com coisas que estão acontecendo na terra. A Bíblia chega até a descrever que Deus é o que se ira todos os dias. Por que que Deus se ira todos os dias? Porque a humanidade está cada vez mais fazendo aquilo que desagrada a Deus. O pecado está cheirando mal, está igual Sodoma e Gomorra. Um lugar em que Deus falou, eu vou destruir porque não estão dando crédito. Mas as pessoas não acreditaram e foi tocado fogo naquela cidade. Meus amados, Noé pregou por 120 anos, ninguém acreditou. Eu sei que você já ouviu essa mensagem em algum lugar. Eu sei que você já ouviu essa mensagem em algum lugar. As pessoas não acreditaram. Por que que Noé fez uma arca tão grande? Deus não sabia que aquelas pessoas não iam acreditar? Sim, mas o lugar delas essas pessoas perderam o lugar dela dentro da arca e morreram afogadas na água. Preste atenção. Deus, quando mandou Jesus aqui e Jesus foi embora, ele disse para os discípulos dele: eu vou para o Pai preparar lugar, para quando eu vim aqui eu levar vocês para ir morar comigo. Preste atenção, lá no céu tem uma casa para tu, amigo, tem uma casa para ti, querido. Hoje você pode estar com um problema tão difícil na tua vida, Ele pode resolver esse teu problema e pode garantir a tua morada lá nos céus. Porém, se você não acredita na palavra de Deus, a tua casa está lá, mas Deus não sabe que você não ia. Ele até sabe, mas Ele fez assim mesmo a tua casa, para naquele dia que você estiver de joelho dobrado na presença dEle, no dia do juízo final, do grande julgamento, Ele vai dizer: olha a tua casa aí, eu fiz a tua casa, mas tu não quis, tu preferiu ir para o lago de fogo, juntamente com Satanás e os anjos dele. É o lugar dos desobedientes. O lugar dos obedientes é os céus com Deus. O lugar de quem não obedece a palavra é lá no lago de fogo, queimando com Satanás e os anjos deles. Essa é a verdade que eu não posso engolir e levar para casa. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, pela essa oportunidade, Jesus. Muito obrigado, Deus amado. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que ouviu essa palavra, Deus. Essa palavra não foi para ofender, e sim para alertar, para exortar. Eu estou aqui porque eu amo essas pessoas e o Senhor ama muito mais, até porque deu sua vida por cada um. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa os lares, cura, liberta, salva. Faz a tua obra, a tua vontade, em nome de Jesus. Meus queridos, muito obrigado a todos.